vai transmitir essa partida. E precisamos falar também de Copa São Paulo de Futebol Júnior, porque ontem o Palmeiras sofreu, mas avançou às oitavas de final, derrotou nos pênaltis 13-12 o Flamengo de Guarulhos, depois do empate por 1-1. Quem também avançou foi o Ituano, que derrotou o Fluminense. O São Paulo goleou o Operário de Ponta Grossa por 5-1 e também está nas oitavas, assim como o Botafogo, que passou pelo Juventude por 4-1. Hoje já começa as oitavas de final, são 4 jogos marcados. O Atlético do Piauí pega o Guanabara City, Grêmio contra o América do Rio Grande do Norte, Ceará e 15 de Jaú, Cruzeiro contra o Santos às 9h30 da noite. Esses jogos abrem as oitavas da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Uma ótima sexta-feira, uma sexta-feira coisa linda a todo mundo. E fiquem conosco aí porque o final de semana promete muito e principalmente, São Paulino, fiquem conosco porque hoje tem muita informação sobre o impeachment ou não do presidente Júlio Casares no São Paulo. Em o Jornal, gente, fica por aqui. A partir de agora, está chegando o Manhã Bandeirantes Campinas com o Heitor Fredo. Rede Bandeirantes de Rádio. Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Giani, da nossa família pra sua família. E Plano Vital Saúde e Beneficência, o plano ideal para a pessoa idosa. Quinto sinal marcando 10 horas da manhã, a hora certa da informação da nossa região, aqui no microfone da Rádio Bandeirantes Campinas. Uma excelente sexta-feira para você que ficou na companhia do Jornal Gente. Amanhã tem edição também do Jornal Gente a partir das 8 da manhã. Segunda-feira de volta também com transmissão simultânea na tela da Band News TV. E a partir de agora e até às 11h30 da manhã, eu, Heitor Fredo, convido você a saber o que de mais importante acontece na região metropolitana de Campinas, no nosso interior paulista e com equipes espalhadas pelo Brasil e pelo mundo para você não ficar por fora de nada de importante. Até às 11h30 da manhã, horário em que o esporte é o destaque na programação da Rádio Bandeirantes Campinas, com o Nossa Área, timaço de Carlos Batista, acompanhando tudo de perto do Campeonato Paulista, com destaque sempre para os times aqui de Campinas e da região como um todo, né? Ontem um deles ganhou. E ganhou bem, hein? Red Bull Bragantino venceu o Corinthians por 3-0, o torcedor corintiano com razão incomodado com a postura do time em campo no estádio Cícero de Souza Marques. O São Paulo venceu o São Bernardo, você ouviu as informações com o Ricardo Capriotti. Ao longo do dia, a Rádio Bandeirantes vai acompanhar a possível votação de impeachment do presidente Júlio Casares. E amanhã já tem bola rolando de novo, com o Campeonato Paulista chegando à terceira rodada, 6h30 da noite, direto da Arena Capivari, tem Capivariano e Ponte Preta, Macaca em busca dos seus primeiros pontos. Domingo, 8h30 da noite, na Rede Bandeirantes, o Ricardo Capriotti trouxe a notícia de que vai ter a narração do Pedro Martelli. Aqui é a equipe de Carlos Batista que leva para você a informação de Guarani e Santos, domingo, 8h30 da noite. Que horário, hein? Quem monta a tabela não tá nem um pouco preocupado claramente com o torcedor que 10h30 da noite de um domingo vai ter que voltar para casa, muito provavelmente depois de tomar chuva. Transporte público já minguado nesse horário, no domingão às 8h30 da noite a bola rolando. Isso é decisão de televisão, estratégia de televisão, a emissora detentora dos direitos entende que é um horário bom para brigar com o melhor produto da concorrente, entendeu, né? Entendeu do que a gente está falando? É a Record brigando com o Fantástico, pronto. E ali você tem nesse horário de domingo às 8h30 da noite, um dos jogos mais aguardados para o futebol de Campinas nesse Campeonato Paulista, que é o Santos de Neymar, de Gabigol, vindo ao Brinco de Ouro, e a gente vai saber às 11h30 se o peixe vem completo mesmo ou se vem com alguns desfalques. Deixa eu passar aqui a escalação então do time da Rádio Bandeirantes, que no sábado para Capivariano e Ponte Preta terá a narração de Leandro Bolles, os comentários de Gleger Zorzin, Carlos Henrique e as reportagens de Pedro Piscinato com o plantão esportivo e a ancoragem do grande Edu Pinheiro.
A outra transmissão, domingo às 8h30 da noite, bola rolando no Brinco de Ouro com a narração de Carlos Batista, com os comentários de Valdemir Gomes, Gleger Zorzinho, as reportagens de Breno Beretta e novamente Edu Pinheiro. Neste microfone aqui nos estúdios do Complexo de Comunicação João Jorge Saad, de onde falamos para você que está no FM 85.7, para você que nos acompanha pelo portal bandmulti.com.br, para você que está conosco pelo aplicativo Band Play, ou para você que além de nos ouvir, nos vê também aqui do Complexo de Comunicação no Jardim São Gabriel, o Complexo João Jorge Saad, em youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Equipe técnica postos na mesa de som, Alan Zanelato, na central técnica o Edson Freitas, com a coordenação técnica do Gil Kleber e com a sua participação pelo WhatsApp a partir de agora, liberado em 19 971021493. 19 971021493. Vamos trazer primeiro informações sobre as rodovias que cortam nosso interior paulista, porque hoje, infelizmente, um grave acidente foi registrado na rodovia Anhanguera, na pista sentido interior, trecho de Valinhos, pouco depois do pedágio. Um acidente que, infelizmente, termina com uma vítima que não resiste aos ferimentos. Uma mulher morreu numa colisão depois do carro em que ela estava ser atingido na traseira por uma caminhonete. O acidente foi por volta de 3 horas da manhã e a concessionária informou que a vítima da ocorrência era, no primeiro momento falaram que era motorista, mas depois confirmou que o condutor teve apenas ferimentos leves. A mulher estava como passageira no veículo e trafegava esse automóvel pela faixa 3 da rodovia Anhanguera, portanto a mais lenta das 3 faixas. No momento que houve a colisão, uma caminhonete que saiu de Barueri e passava por Valinhos atingiu a traseira desse carro de passeio e o veículo ficou pouco mais de 400 metros à frente, para você entender o impacto da batida. Teve a pancada atrás do automóvel, que foi lançado quase 500 metros à frente. Os ocupantes pararam no acostamento, abandonaram o veículo, pelo risco do carro continuar na faixa 3, e basicamente o carro ele encolheu pela metade. Toda a parte traseira foi espremida, a parte da metade ali, quem estava no banco de trás, foi quem acabou recebendo a maior pressão dessa colisão. Ainda não há informações sobre quem provocou o acidente, porque isso está em investigação a partir do momento em que as câmeras de monitoramento do trecho são procuradas também pela concessionária que administra o sistema Anhanguera Bandeirantes. Nesse momento, os veículos já foram dali retirados, o carro que se envolveu nessa colisão já foi levado para o pátio, vítimas já atendidas e tendo informações sobre quem é a vítima, a gente conta para você também nesta edição do Manhã Bandeirantes. O sistema Anhanguera Bandeirantes agora tem lentidão apenas na chegada à cidade de São Paulo, até mesmo o trecho de Jundiaí da Anhanguera, que normalmente trava nesse horário, hoje está fluindo bem, sem maiores problemas, apenas o tráfego intenso na marginal do Rio Tietê, que faz o motorista reduzir a velocidade pouco antes da chegada à cidade de São Paulo. Pelo corredor Dom Pedro I, a informação que a gente tem neste momento para você que está, seja na rodovia Dom Pedro I, seja nas rodovias que são adjacentes do corredor Dom Pedro I, boa visibilidade, não chove nesse momento, essa já é uma boa notícia para quem está na estrada, mas a concessionária informa que há um aumento de fluxo de veículos na região de Campinas, sem pontos de parada. O dia pelo corredor Dom Pedro I segue sem ocorrências, o que é uma ótima notícia para quem está transitando também aqui pelo interior paulista. A movimentação maior é na chegada ao anel viário Magalhães Teixeira, de quem está saindo da rodovia Anhanguera, entrando no anel viário Magalhães Teixeira, sentido Dom Pedro. Então, pouco antes de chegar na rodovia Dom Pedro I, o motorista enfrenta alguns metros de para e anda, que precisa ter uma paciênciazinha, mas depois, quando o veículo está na Dom Pedro, ele segue sem maiores problemas. Para o motorista que está no trevo de Barão Geraldo, para quem deixa o distrito ou vem de Paulínia para acessar a SP-065, trânsito também um pouco mais carregado nesse horário do que o normal.
A gente conta para você também outros pontos de trânsito neste momento. Departamento de Estradas e Rodagem monitorando o tráfego das rodovias que cortam o estado de São Paulo. E a gente vai também trazer informação para você que segue viagem para o litoral paulista. Hoje, sexta-feira, teve gente que já conseguiu adiantar tudo e pegar folga nesse comecinho de fim de semana. E isso tem reflexo nas rodovias que cortam o caminho para o litoral paulista. No corredor da rodovia Anchieta Imigrantes, o sistema Anchieta Imigrantes, que leva o motorista para o litoral sul de São Paulo, cidades como Santos, como Praia Grande, São Vicente, cidade como Guarujá, também é o destino de muita gente que está nos acompanhando agora. Quando chega o final de semana, eles invertem o sistema de descida, tendo mais faixas liberadas do que para a subida. Durante a semana, fica ali equilibrado, 5 e 5, 5 faixas para descer, 5 faixas para subir. Quando o trânsito é previsto para mais gente descer para o litoral, são geralmente 6 ou 7 faixas na operação de descida e 4 ou 3 faixas para a operação de subida. E é o que vai acontecer também neste final de semana. Nesse momento, a gente está aguardando também aqui as informações da concessionária Ecovias, que a princípio não tem problemas associados ao trânsito excessivo. Tendo qualquer novidade, a gente conta para você. Já para o litoral norte, motorista enfrenta lentidão na SP 055 no trecho entre Betioga e São Sebastião. Trânsito carregado e congestionamento entre São Sebastião e Ubatuba. Até chegar ao Vale do Paraíba, pela rodovia Dom Pedro I, depois acessando a Dutra, o motorista não tem dificuldade. Lá para Taubaté é que o motorista aí sim começa a enfrentar o trânsito típico de janeiro, típico de verão brasileiro, para quem vai curtir as praias aqui do estado de São Paulo. Ainda hoje, a gente traz também previsão do tempo para quem for descer ao litoral paulista para o final de semana. E ainda hoje a gente traz algumas atrações turísticas com alguns grandes eventos que começam esse fim de semana aqui na nossa região, para você que vai ficar por aqui para curtir também a nossa cidade, para curtir o nosso interiorzão. Às 10 horas e 11 minutos, vamos contar para você agora as últimas informações também do noticiário policial, os movimentos das ocorrências, como, por exemplo, um tiroteio que virou um verdadeiro bang-bang em pleno Jardim Amanda, cidade de Hortolândia. 3 homens estavam dentro de um bar e uma discussão acalorada começou. Isso já era por volta de 4 horas da manhã. Um deles estava armado. Nessa discussão, o homem que estava armado estaria, no que a polícia conseguiu apurar até agora, junto com um amigo. E um terceiro rapaz, no meio dessa discussão, leva um primeiro tiro que atinge o ombro. Na sequência, ele sai correndo pela rua, enquanto o homem armado segue caminhando atrás dele com a arma em punho e atira na perna. 2 disparos efetuados, um no ombro, um na perna. A partir daí, uma câmera de monitoramento conseguiu gravar o que aconteceu e você que está conosco no nosso canal do YouTube vai acompanhar essas imagens. A cena demonstra que o homem que leva o tiro sai correndo, desesperado. O outro rapaz que está armado para arrumar a arma. Não dá para perceber se ele está recarregando ou se ele está, de alguma forma, arrumando algo ali na arma, mas se preparando para efetuar mais um disparo. O que ele não sabia é que a polícia militar estava fazendo patrulhamento naquele instante no Jardim Amanda. Uma viatura viu essa cena, um policial, antes que esse homem atirasse mais uma vez, efetuou um disparo que acabou matando esse atirador. O terceiro fugiu. E a Graziele Geronde vai trazer os detalhes e, para você que está conosco com imagens no nosso canal do YouTube, descrever a cena que você vai também imaginar nas ondas da Rádio Bandeirantes Campinas. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que a vítima, de 27 anos, atravessa a rua mancando e chega a cair próximo ao canteiro. O homem, de 40 anos, aparece na sequência com a arma na mão, até que ele é atingido por um tiro disparado pela polícia militar, que fazia ronda no local.
Ele cai e derruba a arma que utilizava. Toda essa sequência aconteceu durante a madrugada, depois de uma briga num bar que fica na rua Tarsila do Amaral, no Jardim Amanda, em Hortolândia. A perseguição dos criminosos à vítima terminou na Avenida Brasil com a chegada das viaturas. Um segundo homem envolvido nesta agressão conseguiu fugir. Ainda não se sabe o que motivou essa discussão que terminou com esta morte. Agora a Polícia Civil vai investigar o caso. O homem de 40 anos morreu no local. Já o de 27 anos foi socorrido ao hospital, mas já recebeu alta. Ele ficou com uma bala alojada na perna e a outra no braço. 10h14, falamos sobre as condições das rodovias nesse momento, mas um acidente foi registrado mais cedo na rodovia dos Bandeirantes e olha a dinâmica de como foi. O caminhão apresentou um problema no trecho da Bandeirantes que passa por Jundiaí, para no acostamento, e ele entra embaixo da carreta para resolver esse problema mecânico. O veículo estava no acostamento. Um outro caminhão, uma outra carreta pesada, vinha logo atrás, também para parar no acostamento, e atinge a traseira desse caminhão que estava ali parado. O veículo passa por cima do próprio dono e ele acaba falecendo atropelado pelo próprio caminhão. A Lucimeire Ramalho explica mais sobre essa dinâmica e conta onde tudo isso aconteceu. Lucimeire. Oi, Heitor. Pois é, este motorista que morreu acabou tendo um problema com o caminhão dele e acabou parando esse caminhão, Heitor, na rodovia dos Bandeirantes, né, mais precisamente no quilômetro 53, próximo à cidade de Jundiaí, no sentido interior. O caminhão teve ali uma pane, ele parou na faixa 4 e ele estava fora do caminhão na tentativa de fazer o conserto ali do problema dessa pane que fez com que ele parasse o caminhão bem no meio da rodovia, né, na faixa de rolamento. Nesse momento, ainda na madrugada, tudo escuro, Heitor, este outro homem que estava dirigindo também um caminhão acabou não conseguindo parar e bateu na traseira desse caminhão que estava parado. A gente tem inclusive algumas imagens que foram cedidas pela Artesp que mostram a frente deste caminhão que colidiu, a frente totalmente destruída, né? Ele estava numa rodovia, geralmente na rodovia a velocidade é um pouco maior, e tem também a imagem do baú desse caminhão que estava parado. A imagem também mostra o baú deste caminhão também bastante danificado. E logo depois que houve ali a colisão, né, da frente do caminhão que seguia na via com a traseira deste caminhão que estava parado, Heitor, infelizmente, este motorista que estava do lado de fora tentando fazer o conserto, ele acabou sendo atingido. No momento ali, né, houve um socorro, ele foi levado para o hospital Vicente de Paulo, na cidade de Jundiaí, passou por atendimento, mas infelizmente, né, não houve tempo de salvar a vida desse homem, desse motorista, e ele acabou morrendo. Tanto as faixas ali de rolamento, também o acostamento no momento desse acidente, Heitor, tudo teve que ser parado ali, né? O trânsito foi parado justamente para que houvesse o socorro desse homem o mais rápido possível, né? Houve então ali um congestionamento, os motoristas tiveram que ter um pouco mais ali de paciência para poder passar por esse trecho no quilômetro 53 na cidade de Jundiaí, e logo depois, né, que o homem foi levado para o hospital, o caminhão também tirado ali da faixa, o trânsito voltou a circular normalmente. Infelizmente, né, Heitor, esse homem saindo do caminhão, o caminhão na faixa ali, ele tentando fazer o conserto, e também por ser ainda de madrugada, né, estava ainda escuro, e infelizmente esse motorista que seguia na via aí acabou não vendo, né, que tinha um caminhão parado, e principalmente que o motorista deste caminhão estava do lado de fora, estava ali tentando fazer o conserto. Então, infelizmente, esse acidente durante a madrugada na rodovia dos Bandeirantes, próximo a Jundiaí, acabou aí, então com a morte deste motorista na cidade de Jundiaí. Eu volto aí com você, Heitor. Muito obrigado, Lucimeire Ramalho. Portanto, mesmo com todos os esforços da equipe do Hospital São Vicente de Paulo, em Jundiaí, infelizmente não foi possível que a morte fosse evitada. Que morte trágica, né? Que situação triste que a Lucimeire Ramalho contou pra gente aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Tem um outro caso sendo investigado aqui em Dayatuba, de um homicídio em que um homem foi morto a tiros ao lado de uma motocicleta. Essa foi a cena encontrada pelos guardas municipais, chamados para a identificação, primeiro da vítima, que agora já tem as características passadas e o nome também já identificado. Trata-se de Sidney Nonato de Lemos. O crime aconteceu no Jardim Morada do Sol, mas até o momento ninguém foi preso. A polícia segue as investigações e o repórter Henrique Alves
conta tudo do que já foi descoberto nas últimas horas, Henrique. Oi, Heitor, exatamente. A Polícia Civil segue investigando quem teria assassinado este homem de 51 anos que foi encontrado pela Guarda Municipal ao lado de sua motocicleta com marcas de disparos de arma de fogo. A Guarda Municipal foi acionada e encontrou este homem caído ao lado de sua motocicleta no bairro Parque das Nações, em Indaiatuba. A partir daí, eles acionaram o SAMU, que foi até o local, socorreu o homem inicialmente, em seguida encaminhou este homem para o Hospital Augusto de Oliveira Camargo, mas infelizmente essa vítima não sobreviveu aos ferimentos e faleceu. Heitor, a Polícia Civil inicia as investigações para entender quem teria matado este homem e também por que teria assassinado, já que quando a equipe da Guarda Municipal chegou até o local em Indaiatuba, não encontrou nenhum suspeito que poderia estar envolvido na ação. Então, a Polícia Civil é quem fica responsável pelo caso agora. É claro que vai conversar ali com moradores do local, entender também se teria alguma câmera de segurança de algum comércio na região para chegar então até o criminoso responsável por esta ação e, depois de achar os suspeitos que podem ter assassinado este homem, é claro que a Polícia Civil inicia uma segunda investigação. O porquê este homem de 51 anos teria sido assassinado e também entender se a pessoa que foi responsável pelo crime seria envolvida em alguma organização criminosa. Então a investigação da Polícia Civil passa por todas essas etapas, é claro, atrás da verdade, entender tudo o que envolve a morte deste homem encontrado no bairro Parque das Nações, em Indaiatuba, com diversas marcas de disparos de arma de fogo. É claro que a nossa equipe segue acompanhando o caso e, com as atualizações, a gente volta ainda hoje no Brasil Urgente. Heitor, eu volto com você. Muito obrigado, Brasil Urgente, que é um encontro de todas as tardes na tela da Band. Eu espero você às 5h30 da tarde, também na edição desta sexta-feira. E tendo novidade, o Henrique já adiantou, ele vai trazer para você ainda hoje na tela da Band. Para a gente fechar esse nosso primeiro bloco do Manhã Bandeirantes, a Polícia Federal deflagrou uma nova fase da Operação Coffee Break contra fraudes em licitações públicas. É a mesma operação que em novembro do ano passado apurou contratos de prefeituras aqui da região metropolitana de Campinas, especialmente Sumaré e Hortolândia. Na etapa de novembro foram detidos o vice-prefeito da cidade de Hortolândia, Cafu César, nome que era cotado para ser candidato a deputado agora nessa eleição de 2026, federal ou estadual, não sei se ainda se mantém. Prisão do então secretário de Educação, Fernando Moraes, e outras autoridades políticas de Hortolândia. Agora, nessa nova etapa, nessa nova fase, a polícia visitou outros endereços. E em um dos mandados cumpridos, um verdadeiro arsenal foi apreendido. Estamos falando de 6 armas de grosso calibre, pistolas, revólveres. Tem todos os apetrechos para o uso desse armamento e uma investigação que quer entender a relação disso com o esquema já previamente descoberto. O Guilherme Selegato acompanha de perto essa operação, conta sobre essa nova etapa e o avanço depois do que a gente viu em novembro e agora com a atualização nesse mês de janeiro. Guilherme. Heitor, estamos acompanhando desde o ano passado as investigações sobre essa operação, né? A Operação Coffee Break. Foi deflagrada, então, a terceira fase desta ação. Heitor, o principal objetivo da Polícia Federal é desarticular essa organização criminosa voltada ali, né, ao direcionamento de licitações e ao desvio de recursos públicos, principalmente na área da educação. A operação teve início em novembro do ano passado, quando a PF cumpriu ali 50 mandados de busca e apreensão e 6 de prisão preventiva, que inclusive resultou na prisão do vice-prefeito de Hortolândia, Cafu César, e também do secretário de Educação do município, Fernando de Moraes, que foram exonerados do cargo de secretariado. 3 mandados de busca e apreensão foram cumpridos aqui no estado de São Paulo, nas cidades de Sumaré e Jundiaí, aqui na nossa região. Em Sumaré, 11 armas de fogo, como a gente vê pela imagem,
foram localizadas, Heitor, além de cerca de 400 munições. Não havia ninguém no imóvel no momento que os agentes chegaram, tá? Não houve prisões nesta fase da operação, nem em Sumaré e nem em Jundiaí. Inclusive, nós conseguimos contato, né, com a defesa do investigado, né, onde os alvos da operação foram realizados em Sumaré, onde estavam todas essas armas, que informou que são armas legalizadas. Mas agora, todo o material foi apreendido e é isso que a polícia também vai apurar, né, Heitor? E principalmente a participação de mais pessoas envolvidas em todo este mega esquema. Além dos mandados de busca e apreensão, a Justiça também determinou o bloqueio de bens de todos os investigados. Então, Heitor, como eu disse, essa é uma ação, um desdobramento, né, da Operação Coffee Break, realizada no ano passado, né, onde 6 pessoas foram presas. Os investigados são suspeitos, então, de integrar este esquema criminoso que desvia recursos públicos do município, inclusive na área da educação. Nas fases anteriores, então, Cafu César, vice-prefeito de Hortolândia, ele foi preso, bem como o secretário de Educação do município. De acordo com a PF, Heitor, o líder dessa organização criminosa, que também foi preso na ação anterior, ele teria movimentado mais de 125 milhões de reais por meio de uma empresa, Life Educacional, que inclusive é da cidade de Piracicaba. Essa empresa conseguia, através desses envolvidos, né, de políticos, pessoas ali de grande nome, conseguiam colocar essa empresa como vencedora das licitações de pelo menos 4 municípios em específicos: Sumaré, Limeira, Morungaba e Hortolândia. Ou seja, essa empresa, né, que vencia essas licitações fornecia material didático e kits de robótica. Essa operação, inclusive, recebeu o nome de Coffee Break, porque, segundo a PF, parte das negociações ilícitas acontecia em encontros formais durante, então, essas pausas para o café, onde eram acertados detalhes e contratos nos pagamentos, Heitor. Então, é uma mega operação, né? A polícia já sabe que há muitas pessoas envolvidas, 6 que já foram presas nas ações anteriores, e a gente vê que o caso aí, né, a investigação segue em andamento pela Polícia Federal daqui de Campinas. Se condenados, então, os investigados poderão responder pelos crimes de corrupção ativa e passiva, peculato, fraude em licitação, lavagem de dinheiro, contratação direta e ilegal e organização criminosa. Então, Heitor, até o momento, não houve prisões nesta fase da operação, que segue em andamento, e a gente vai continuar acompanhando de perto todo o andamento dessa investigação, Heitor. Eu volto com você. São 10 horas da manhã, 27 minutos. Um rápido intervalo na volta. O Manhã Bandeirantes vai destacar o que mais acontece aqui na região metropolitana de Campinas. Informação que chega nesse momento de um feminicídio que aconteceu na cidade de Valinhos, agora há pouco, caso que está sendo agora atendido pela polícia. Temos informações também de um acidente registrado na Campinas Mogi, infelizmente com a morte de um motociclista depois de atropelar um animal silvestre. A gente vai trazer essas informações para você daqui a pouquinho e, claro, previsão do tempo para hoje, para o final de semana, para você já se organizar. Também as atrações turísticas e culturais que teremos aqui no final de semana e a sua mensagem com opinião, comentário, sugestão de tema, o assunto do dia pelo 19971021493. Continue conosco, tem muita informação e prestação de serviços para você no microfone da RB. Manhã Bandeirantes. Minuto Bandmude. Você informado em 1 minuto. Os Centros de Saúde de Campinas vão realizar nesta sexta-feira apenas exames de urgência. Isso acontece por causa de uma falha no sistema de informática do Laboratório Municipal que afetou unidades em várias regiões aqui da cidade. A Prefeitura informou que a equipe de manutenção já foi acionada e trabalha para resolver o problema. Quem tinha exames marcados deve procurar o seu centro de saúde para receber orientações sobre o que fazer e como remarcar o atendimento.
O Laboratório Municipal de Campinas é um dos maiores da América Latina. Ele funciona no Complexo Hospitalar Ouro Verde desde 1990 e atende cerca de 120 serviços da rede municipal. Campinas tem mais de 65 centros de saúde espalhados pela cidade. Por isso, a falha no sistema impacta um grande número de unidades. A orientação é que os moradores com exames agendados busquem suas unidades de referência para informações sobre exames urgentes e nova data para os demais atendimentos. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmulti. Você informado em 1 minuto. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Envelhecer bem é estar em boas mãos. O Plano Vital do Saúde Beneficência foi pensado para a pessoa idosa que merece atendimento acolhedor, hospitais de referência e cobertura completa em Campinas e região. Você ainda conta com uma rede exclusiva de atendimento que só o Saúde Beneficência oferece. E o melhor, tudo isso por um preço que cabe no seu bolso. Ligue agora, 19-3500-1500. Plano Vital Saúde Beneficência. Envelhecer está nos planos. Cuidar da saúde também. Seu almoço merece mais do que pressa. Merece sabor, tradição e a excelência da cozinha italiana. No Família Giani, você encontra o almoço executivo perfeito. Pratos preparados com ingredientes selecionados, combinações que encantam o paladar e a experiência de um verdadeiro restaurante italiano. Tudo isso em um ambiente ideal para transformar a sua pausa do dia em um momento especial. Rua Pedregulhos, 27, Chácara da Barra. Família Giani, da nossa família para a sua família. Manhã Bandeirantes. 10 horas da manhã, 31 minutos, de volta com o nosso Manhã Bandeirantes. Agradecendo aqui a você que está conosco desde mais cedo. Agradecendo ao querido ouvinte Edmilson. Edmilson tá com saudade do circuito imobiliário. Em fevereiro ele volta. Férias do Gustavo Frison nesta janelinha de janeiro, nesse começo de 2026. E durante esse mês o Manhã Bandeirantes começa às 10, todas as sextas-feiras. A partir de segunda-feira, quem estará com você aqui na Rádio Bandeirantes Campinas será Edson Souza, porque este que vos fala vai tirar um curto período de férias. Um período sabático apenas. Nath Luquezzi, primeiramente, muito bom dia pra você. Bom dia, Heitor. Não entendi bom a dia risada. Por que está rindo ouvinte. É um período bem sabático. Curtinho, né? Você pode falar o período de férias, será? Eu saio no carnaval e volto no ano novo, praticamente. Ótimo, não, menos. Dia 2 de março estaremos de volta aqui no microfone da Rádio Bandeirantes. Vai dar pra descansar bastante. Um pouquinho. Eu só quero pedir um favor a você, ouvinte da Rádio Bandeirantes Campinas. Não acredite no roteiro turístico que Edson Souza trará a partir de segunda-feira, dizendo que eu vou estar viajando para Miami. Geralmente, né? Viagens internacionais. Não, internacional que eu faço no máximo é Americana, que é aqui do lado. Pertinho. Mas certamente você estará em ótima companhia com Edson Souza, com a Nath Luquezzi, de vez em quando com o Walter Sena. Você vai ter sempre a nossa equipe de jornalismo a postos, com os assuntos do dia, com entrevistas que abrem a nossa mente, que fazem com que a gente tenha também muita informação o tempo todo. O Edivalmir Massa tá perguntando aqui, férias de novo? Vai pro Caribe? Misericórdia. Caribe é só o chocolate que dá para pagar e se não for fim de mês, viu, Edivalmir? Aliás, Edivalmir que nos presenteou no final do ano passado. Muito bem aproveitado o presente de Edivalmir Massa, viu? Já posso antecipar aqui ao nosso ouvinte de todas as manhãs. Neste momento, em Campinas, os termômetros do CEPAGRE da Unicamp marcam 26 graus e meio, 73,5% de umidade relativa do ar e registro de chuva em alguns pontos da cidade. Aqui no Jardim São Gabriel, o céu está começando a ficar um pouco mais cinzento, mas ainda tem sol, pelo menos aqui do estúdio do Complexo de Comunicação, a gente vê raios de sol entrando aqui para iluminar este espaço
Vento na casa dos 4 km por hora. E ontem você avisou, Nath Luquezzi, vem chuva forte por aí. Ela veio e olha, num intervalo curto, muita água caiu, viu? Ontem 63,5 milímetros foram registrados de chuva aqui em Campinas nas últimas 24 horas. Fazia tempo que não vinha tanta água aqui na cidade. E hoje, vem mais ou já choveu o que tinha para chover? Não, vem mais. O final de semana inteiro vai ser bem instável. Há previsão de chuva e que ela pode... É aquela chuva característica de verão, né? Ali no início do dia, mas a maior possibilidade mesmo é a partir da tarde, início da noite. Dessa vez, as chuvas... Vai ter uma pequena mudança, é que elas não vão ser mais essas chuvas rápidas, vão ser chuvas mais volumosas e que duram mais tempo. As temperaturas, a sensação de abafamento, ela se mantém até a madrugada de domingo, porque de domingo para segunda a gente tem uma passagem de uma frente fria. Essa frente fria vai trazer ventos frios de origem polar, e esses ventos vão ser responsáveis pela queda nas máximas entre segunda e quarta-feira. A circulação desses ventos em níveis médios, altos da atmosfera vai favorecer a organização das segundas ACAS do ano, que é a zona de convergência do Atlântico Sul, logo no final desse domingo. A gente teve umas ACAS logo no início do mês, então muito próximo uma da outra, isso é bem desfavorável. O deslocamento dessa nova frente fria pela costa do Sudeste é o que vai consolidar então a formação desse sistema trazendo ainda mais chuvas, e a característica das ACAS são chuvas por vários dias consecutivos e bem volumosas. Mas, por enquanto, ainda não temos nenhum sinal de alerta, porque São Paulo, ele não está entre os estados mais favorecidos pelas chuvas, ou seja, São Paulo aí vem com as ACAS, mas ele não vai ser tão impactado nesse momento. Inclusive, olham as temperaturas. Por exemplo, hoje, amanhã e domingo, nós teremos 28 graus de máxima. A mudança brusca nas máximas acontece de domingo para segunda. Então, no domingo nós temos 28 graus de máxima e na segunda 24 graus. Na terça 23 graus e aí sim na quarta volta a esquentar um pouquinho mais, 24 graus e na quinta-feira 28. Então, essa mudança brusca faz com que a gente também possa ter aí problemas de saúde. Então, tomem bastante cuidado. Final de semana bastante chuvoso, ainda com sensação de abafamento, mas na troca ali de domingo para segunda, teremos essa queda brusca nas temperaturas. Tivemos ontem muitos registros no Brasil urgente de praticamente toda a região, principalmente Sumaré e Hortolândia, com chuva forte, com chuva intensa. E hoje ainda há impacto em outro município aqui do interior paulista, São João da Boa Vista. Uma chuva forte com ventania causou o transbordamento do córrego São João, que fica na rua Oscar Jansson, e o extravasamento gerou inundações, deixando um veículo ilhado no local e 2 casas danificadas. Na Avenida Brasília, um carro ficou ilhado. A vítima, que estava dentro do veículo, precisou do resgate do corpo de bombeiros para conseguir deixar o automóvel, mas felizmente saiu bem. Nesse mesmo local, na mesma rua, o estacionamento de um supermercado ficou temporariamente inundado. Em outro ponto de São João da Boa Vista, uma casa foi atingida por alagamento, resultando em 3 pessoas desalojadas que foram encaminhadas para casas de familiares. Tem ainda a história de uma residência que foi atingida por alagamento e os moradores fizeram a limpeza e não precisaram sair dali. O mais importante é que ninguém se feriu. Capital Paulista ontem também, muito trabalho para a Defesa Civil, muito trabalho para o Cell Broadcast, que é aquele dispositivo da Defesa Civil que toca no celular para emitir alertas severos. Em São Paulo foram 2 alertas emitidos ontem porque a chuva não parava, Nath Luquezzi. Isso mesmo. Então, por volta ali das 3h30 de ontem, uma chuva de forte intensidade acompanhada de rajadas de vento atingiu a região de São Paulo, ocasionando pontos de alagamento, inundação, desabamento e quedas de árvore. Foram registrados 16 pontos de alagamento em diferentes regiões do município, resultando assim em vias intransitáveis. Foi realizada uma vistoria na Vila Mendes por conta de uma inundação em decorrência do transbordamento do córrego Oratório, trecho onde ocorre obra da prefeitura, que está aí auxiliando os munícipes e realizando a limpeza da via, não havendo registro de moradias atingidas. Ainda houve registro de 12 quedas de árvores sobre a via pública, onde as equipes da Defesa Civil atuaram no corte e remoção em conjunto com as equipes de Corpo de Bombeiro e da concessionária de energia elétrica. Na rua Felício Rossito, no Jardim Itapura, em São Paulo, 30 residências foram atingidas por alagamento, resultando em 116 moradores desalojados que foram encaminhados
encaminhados para a casa de parentes. Ainda nessa mesma rua, houve o desabamento parcial de imóveis que, depois de vistoria técnica, foram totalmente interditados, permanecendo 2 famílias desalojadas. Como o Heitor bem mencionou, foram 2 alertas emitidos aí pela Defesa Civil, um às 3h12 da tarde e o outro às 3h51 também da tarde. Nath vai preparar também as informações a respeito do litoral para você que vai viajar para o final de semana. E tem informação também aqui da cidade de Campinas antes, para a gente se programar também para o que vem por aí. E uma cena chamou muita atenção ontem, quem estava no Aeroporto Internacional de Viracopos, com a formação de uma nuvem prateleira. A nuvem prateleira estava carregada, indicando que um temporal estava chegando, encobriu praticamente todo o terminal. E essa é uma situação provocada pelo deslocamento de uma frente fria, geralmente associada à nuvem de chuva. Então a frente fria ela vai empurrando o ar quente, joga para cima, e isso forma uma camada em formato de rolo. E aí a aparência fica dessa prateleira, por isso esse nome, esse fenômeno que chamou atenção em Campinas pela curiosidade, pela cena inusitada, mas não era o fim do mundo não, e também nem teve tanta chuva assim. Quer dizer, teve, mas felizmente sem grandes problemas. Para evitar problemas futuros, a Prefeitura de Campinas anunciou agora há pouco fechamentos de alguns parques. Não são todos, são apenas aqueles da região que foi mais atingida pelo temporal, que é a região sul. Esse anúncio foi feito agora há pouco, na manhã desta sexta-feira, e a Nath Luquezzi vai explicar pra gente, vai contar mais detalhes sobre essa informação. Nath. Os bosques, então, são Bosque São José, Bosque dos Artistas, Bosque dos Guarantãs, Lagoa do Jambeiro, Parque Ecológico Benevenuto Tille, Parque Ecológico Monsenhor Emílio José Salim e Parque das Águas. Decisão respeita o decreto de novembro de 2025, que dispõe sobre a operação Chuvas de Verão, que estabelece como uma medida preventiva que os parques e bosques eles sejam fechados à visitação pública quando o acumulado de chuvas em 72 horas atingir os 80 milímetros. A medida, então, vai ser reavaliada agora, na manhã de sábado, dia 17 de janeiro, a partir do próximo boletim de índices pluviométricos. Ou seja, hoje os parques fechados, amanhã a Prefeitura, se não chover, vai fazer uma reunião para reavaliar se tem condições ou não. É um decreto que veio depois das tragédias que aconteceram na cidade de Campinas, da morte de um rapaz que estava a caminho do trabalho e passava ao lado do Bosque dos Jequitibás, quando caiu uma enorme figueira branca, e também de uma criança, uma menina que estava com a família fazendo piquenique na Lagoa do Taquaral, quando foi atingida por um eucalipto. E aí a intenção é a seguinte: se o chão está úmido, se o solo está encharcado, o risco é grande de mesmo uma árvore saudável soltar com a raiz, principalmente aquelas que não são plantadas no terreno apropriado para ela, e aí a queda pode provocar uma tragédia. Walter Sena, primeiramente, muito bom dia para você. Bom dia. Deixa eu ouvi-lo novamente, mais uma vez um bom dia de Walter Sena para o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Muito bom dia, Heitor, bom dia, Nath, bom dia a todos. Primeiro foi as brincas, agora foi as ganhas, agora foi valendo. A gente sempre traz ponderamentos sobre os problemas associados à chuva aqui em Campinas, dos locais que são tradicionais de alagamento, Curtume, Marginal do Rio Pissarrão, Avenida Princesa do Oeste, locais que sempre trazem transtornos. Agora, nós temos que reconhecer que o planejamento que começou lá em novembro com a Operação Chuvas de Verão, com a Defesa Civil à frente, com outras secretarias, serviços públicos, de obras, de urbanismo, tem dado resultado até aqui. Porque ontem nós recebemos várias imagens de alagamentos em Hortolândia, em Olambra, em Sumaré, em Sorocaba, em Votorantim, mas Campinas não apresentou até aqui nenhum problema mais sério de enchente. Teve aquela situação pontual do ônibus com os detentos que fazem o trabalho quando já estão no regime semiaberto, mas sem feridos, sem casos mais graves. Que assim prossiga e que a manutenção continue em dia. Quando é para criticar, a gente critica. Quando é para reconhecer que o trabalho até aqui está sendo bem feito, os dados estão mostrando isso e os fatos estão deixando claro que até aqui a chuva não trouxe grandes transtornos ao campineiro, Sena.
É verdade, algumas ações realmente acabam surtindo esse efeito, embora não tenha caído um volume de chuva e, fora do comum por enquanto. A gente precisa verificar se esse trabalho anti-enchente, esses trabalhos de contenções possam ser mais eficientes quando cai aquela chuva inesperada, né? Que todo agente público gosta de falar, não, mas choveu não sei quantos milímetros em 2 horas, foi uma chuva fora da curva, não sei o quê, e aí a gente todo ano tem essa chuva fora da curva e a gente acaba enfrentando aí problemas. O fato que a gente infelizmente precisa relatar, Heitor, é que a Campinas, ela teve alguns pontos, alguns trabalhos de obras estruturantes mais robustas ainda na década de 90. O então prefeito Magalhães Teixeira criou lá a canalização do córrego da Via Norte-Sul, José de Souza Campos, e aí criou-se ali uma mudança de paradigma, né? De um tempo onde aquele córrego enchia bastante, alagava norte e sul, causava uma série de transtornos e depois deu uma melhorada, mas de lá para cá a situação não foi melhorada, não houve incremento, a cidade cresceu, a frota de veículos também, houve menos impermeabilização, né? Porque justamente, ou melhor, houve mais impermeabilização, porque muitos terrenos que eram de terra acabaram asfaltados e aí a água acaba escorrendo e caindo ali na Norte-Sul, então ainda temos alguns pontos de alagamento. E a gente sempre pensa, né? E não é um problema exclusivo de Campinas, é um problema traumático de gestão pública no Brasil todo e às vezes até em outros lugares, né? No mundo a gente vê em alguns países quando chove forte tem problemas lá sérios que o poder público não consegue criar uma forma efetiva de resolver a situação. Você falou da Defesa Civil e a gente tem que fazer aqui uma menção ao Sidney Furtado, que é um cara estudioso no assunto. Ele milita nessa área há 40 anos, pelo menos, desde quando ele era um militante da Defesa Civil, lá ainda no início, na virada dos anos 80 para os anos 90, quando ele trabalhava na Vila Brandina. Então é um cara realmente estudioso, que trabalha, que coordena, mas a Defesa Civil, ela trabalha na coordenação dos órgãos para questão de socorro, de resgate, de orientação. Ela não é a responsável pelas obras estruturantes para evitar enchente. Então a gente sempre faz... E isso é realmente Secretaria de Serviços Públicos, o prefeito da cidade e quem toca, a Secretaria de Obras, quem toca efetivamente essas obras estruturantes para controle de enchente. São 10 horas e 46 minutos. Para quem for ao Litoral Paulista nesse final de semana, nesse momento, só porque eu falei que estava tranquilo o sistema da rodovia Imigrantes e Anchieta, o sistema Anchieta Imigrantes, agora o trânsito está começando a ficar mais carregado. Já são 4 quilômetros de lentidão agora para quem está descendo para o litoral sul de São Paulo. Do quilômetro 39 ao quilômetro 43, o motorista encontra a lentidão por excesso de veículos na rodovia Imigrantes. A rodovia Anchieta ela é destinada para veículos pesados, ônibus, caminhão ou eventualmente algum carro que acaba por ali se enfiando no meio. E tem 2 quilômetros de lentidão, do 40 ao 42. Para quem está subindo para o trecho de Planalto, o trânsito é considerado normal. Tem lentidão também na rodovia Cônego Domênico Rangoni, no trecho já próximo ao Guarujá, do quilômetro 261 ao quilômetro 266. São 5 quilômetros de lentidão para quem vai ao Guarujá nesse momento. Chegando lá, Nath Luquezzi, vai pegar a praia com o céu aberto, com aquele solzão para cada um, que geralmente faz a pessoa voltar meio vermelha do Guarujá, ou terá chuva acompanhando o passeio do final de semana? Eu não seria tão otimista assim não, viu? Porque a tendência para amanhã é sol com muitas nuvens, anublado, chuva logo pela manhã e tarde com temporal e noite chuvosa. A tendência é de 10 milímetros de chuva para sábado. Já no domingo, a tendência diminui um pouco, são 4 milímetros apenas, sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e a noite, mas as acas e a frente fria chega justamente no domingo. Então, na virada ali para segunda-feira, temos alerta, aviso de chuva acima de 50 milímetros, ali valores superiores ou iguais. Então, no dia nublado, com forte chuva durante o dia e à noite essa chuva diminui de intensidade, mas ela não para. Então, sim, finalzão de semana chuvoso no litoral sul. Em coisa de meia hora que nós falávamos aqui na Rádio Bandeirantes, aumentou o trânsito também para quem vai ao litoral norte.
O Departamento de Estradas e Rodagem coloca agora a SP-125, a rodovia Oswaldo Cruz, como uma das congestionadas no trecho entre Taubaté e Ubatuba. O motorista está levando 2 horas e 10 de viagem entre Taubaté e Ubatuba. Deixa eu ver aqui no Google Maps quanto é o tempo normal de viagem, porque 2 horas e 10 é um senhor deslocamento em um município próximo ali, é uma região próxima do Vale do Paraíba para o litoral norte de São Paulo. O trecho, deixa eu ver aqui, normalmente, Taubaté, Ubatuba, eu não tenho de cabeça porque não é um trajeto que eu costumo fazer com muita frequência. Mas são 95 quilômetros. Então estamos falando aí de uma viagem em média de 1h30 mais ou menos. Então o motorista está levando 2 horas e 10. 40, 50 minutos a mais do que o tempo normal. Outro trecho de lentidão é quem utiliza a SP-055, que tem lentidão entre São Sebastião e Ubatuba, numa viagem que o motorista está levando 2 horas e 22 minutos de viagem de São Sebastião para Ubatuba. São Sebastião a Ubatuba são 82 quilômetros. O cara está levando 2 horas e meia num trecho que geralmente dá 1h20, 1h15 mais ou menos de viagem. Chegando a Ubatuba, terá a fama de Uba-chuva a cidade nesse fim de semana de novo? Sim, sol com muitas nuvens, dia nublado com chuva logo pela manhã, tarde com temporal e noite chuvosa. Aqui a tendência é um pouco diferente, chove um pouco menos no sábado, então 7 milímetros é o que é previsto para amanhã, e já no domingo chove bastante, 15 milímetros, com a mesma tendência de sol com muitas nuvens, chuva logo pela manhã e tarde com temporal. As temperaturas elas ficam ali com aquele tempo um pouquinho mais abafado, como eu comentei, 28 graus de máxima, mas na segunda-feira também alerta aí, porque chove 60 milímetros na segunda-feira, dia também já começa chuvoso, tarde e noite com temporal. Então, também para o litoral norte, temos previsão de chuva para o final de semana inteirinho. Eu topava tomar chuva na praia, viu, Sena? Dura também. 2 horas e meia de deslocamento. Esse é o problema, você enfrentar um trânsito infernal sabendo que vai tomar chuva. As pessoas brincam, né? O litoral paulista chove muito, realmente. Não sei se é por causa da Serra do Mar ali, que tem esse, sei lá, alguma coisa fazendo com que chove bastante naquela área. O pessoal brinca de Uba-chuva, Caraguata-chuva, Bertiágua e São Sebastião. Bertiágua eu não conhecia. Mas apesar da chuva vai fazer calor, principalmente no domingo, 31 graus, então... dá pra encarar. Dá pra encarar. Dá, porque também não chove o tempo todo, né? Então, às vezes, de manhã, principalmente, sai aquele tempinho nublado, depois, que engana, né? A pessoa não passa filtro, depois volta parecendo um camarão. E depois... Conhece alguém assim, Nath? Eu não conheço, viu? Não conheço, não. Nossa, nunca vi uma pessoa assim. Gente, é um perigo isso, é um perigo. Realmente, esses dias que estão nublados e a tendência para esse final de semana, o sol aparece mais entre nuvens, parece que queima mais do que quando o sol tá aparente, né? Uma loucura. O famoso mormaço que você acha que não queima, mas queima. Mas quem foi à praia, tomar muito cuidado nessa transição de domingo para segunda. Muitas pessoas, às vezes, deixam para voltar na segunda nesse período de férias, porque temos alerta, aí sim não serão chuvas tranquilas como no fim de semana, não. De domingo para segunda é alerta de chuva severa, temporais severos. Bom, mas nem todos terão a oportunidade de ir à praia. E para quem vai ficar aqui em Campinas e região metropolitana, depois do intervalo, a gente vai trazer dicas culturais para você, atrações com festas que são tão importantes para os nossos municípios, estreias no cinema, opções de lazer e tudo mais que Campinas e região tem a oferecer. A gente vai trazer também o giro da participação do ouvinte pelo nosso WhatsApp 19971021493. Minuto Bandmude. Você informado em 1 minuto. Segundo o ministro da Educação, os resultados do Enem serão divulgados nesta sexta-feira, dia 16 de janeiro. As notas podem ser consultadas na página do participante. Lá, os candidatos conseguem ver a nota da redação e as pontuações em cada área do conhecimento, como linguagens, ciências humanas, matemática e ciência da natureza. O Ministério da Educação informou que o boletim
boletim dos treineiros será divulgado em uma data posterior. As notas do Enem podem ser usadas para entrar no ensino superior pelo SISU, com inscrições abertas de 19 a 23 de janeiro. Também é possível concorrer a bolsas de estudo pelo ProUni, com inscrições de 26 a 29 de janeiro, ou tentar o financiamento estudantil pelo FIES. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmulti. Você informado em 1 minuto. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Giani, da nossa família pra sua família. E Plano Vital Saúde e Beneficência, o plano ideal para a pessoa idosa. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Apreciar um bom vinho e uma boa música não é em qualquer lugar que você encontra. No Família Giani, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Família Giani, da nossa família para a sua família. Manhã Bandeirantes. 10 da manhã, 55 minutos. E o final de semana promete, porque começam algumas das festas mais conhecidas aqui da região, algumas atrações pagas, é verdade, outras com shows gratuitos. E hoje começa a edição de número 75 da Festa do Figo de Valinhos, que também é a 30ª Expo Goiaba. Começa hoje e segue durante todo este mês de janeiro, passando até o dia 1º de fevereiro. Conta um pouquinho pra gente do que tem por lá e os shows que estão programados também para esse final de semana, Nath. Boa, festival então com gastronomia típica, exposição de frutas, os grandes shows. Lembrando então que os portões às quintas-feiras eles abrem, quintas e sextas eles abrem às 5 horas da tarde, já no sábado e domingo os portões abrem às 10 horas da manhã. Atrações: Jeito Moleque, Natanzinho Lima, Eli Juste, Zé Neto e Cristiano e Panda. Entrada gratuita então no parque e na pista, exceto os dias 17, 18, 24 e 31 de janeiro, quando a pista é paga a partir das 5 horas da tarde. Áreas VIPs e camarote, eles possuem ali uma venda de ingressos todos os dias pelos tickets. Então já anota aí pra você que quer curtir Jeito Moleque, dia 16 de janeiro. Hoje o show é de graça, né? De graça. Hoje o show é de graça do Jeito Moleque. Amanhã, sábado, dia 17, Natanzinho Lima e Eli Juste. Natanzinho Lima. Natanzinho Lima. Sabe me dizer uma música de Natanzinho Lima? Não sei te dizer uma música, mas ele é o marido da Rafa Kalimann. Ah, que foi finalista do Big Brother Sim. Brasil em 2020. Acabaram de ter um nenenzinho. E domingo tem uma das duplas mais conhecidas hoje do sertanejo. Sucesso na Nativa, inclusive. Tocou muito né, Nath? Muito, muito. Zé Neto e Cristiano. Essa aí eu sei. É? Ai. Manda uma aí. Oi, balde, desculpa, cara de pau, mas deu saudade. Zé Neto e Cristiano é muito famoso. Ainda bem que é jornalista, hein, Valterceira? Como jornalista, péssima cantora. E dia 19 tem Panda, que é um cantor sertanejo que tem feito muito sucesso. Esse aí não vou saber te dizer uma música, mas ele é sucesso. Ele fez sucesso muito no ano passado, 2025. Como é que chama ele? Panda. Ah, Panda? Estourou no ano de 2025. Kung Fu Panda. É, não é esse não. Panda, Panda Sem Moderação é o nome do show dele ao vivo. Nesse final de semana também tem, na verdade começou ontem e hoje segue a Festa da Uva de Jundiaí, 41ª edição, que também é a 12ª edição da Expo Vinhos, evento que acontece no Parque da Uva, tradicionalíssimo na cidade. E já há alguns anos a Festa da Uva de Jundiaí, ela não contrata grandes artistas de renome nacional e internacional. Tem uma série de palcos com diferentes atrações
locais, regionais, artistas da região. Então tem, por exemplo, cada palco com o nome de uma uva diferente. Então tem, por exemplo, o palco Uva Bordeaux, que é o meu favorito, que tem só samba. As escolas de samba de Jundiaí, grupos completos, bandas de pagode, samba de gafieira, samba raiz, tem um pouco de tudo. Tem ali também núcleo de artes, tem intervenções culturais, tem um palco só de rock nacional e internacional. Então é uma forma que Jundiaí encontrou de privilegiar também os artistas locais. É verdade que o artista renomado, ele traz um público que talvez não frequentasse a festa, para conhecer o ambiente, para consumir, para gastar, principalmente na praça de alimentação. A escolha de Jundiaí pela valorização dos artistas locais, ela pode não ter esse apelo de tanta gente de outra cidade, mas nos últimos anos eu posso dizer com experiência que o jundiaense abraçou e muito a Festa da Uva. E esses são eventos, Walter Sena, que mais do que culturais, eles movimentam a economia em municípios que são também urbanizados. Jundiaí é a sede de um aglomerado urbano de uma região metropolitana. Valinhos é um município importante, com fábricas grandes como a Gessi Lever, por exemplo, mas que vivem também da tradição rural, que dependem economicamente dos bairros que ainda têm plantios de figo, de uva, de outras frutas que fazem parte do PIB dessas cidades. Então, quando você tem um evento como esse, mais do que atrações culturais, mais do que gastronomia, você está lembrando um pouco da importância desse evento para a cidade e do quanto a vida rural fez a região do nosso interior de São Paulo ser uma das mais importantes economicamente para o Brasil. É verdade, Heitor. Quando a gente visita, né, eu gosto pessoalmente, minha esposa, a Rosângela, gosta também. A gente visita essas festas temáticas na nossa região e a gente observa que, de fato, as pessoas que estão ali com seu standzinho, vendendo as frutas, né, no caso aí, a festa da uva, a festa do figo, a festa do morango e por aí vai, essas pessoas são realmente os produtores, né, as pessoas que lidam ali na terra, você vê, pelo jeito, pela fala, né, que são efetivamente os produtores que vêm passando, né, de pai para filho, desde as suas imigrações, em boa parte das vezes, até os dias de hoje. No que diz respeito ao show, de verdade, quando tem bandas famosas, as pessoas normalmente, as pessoas que vão aos shows, eles chegam pouco antes do show, não visita naturalmente a festa. Então tem duas coisas, né? Se por um lado o show regional faz com que a economia local se movimente, as pessoas vão lá, acabam comprando as suas frutas, comem ali na praça de alimentação e depois ficam até o show. Por outro lado, acho que poderia mesclar, colocar um pouco de banda famosa, sei lá, de algum artista mais reconhecido e também os regionais, para agradar todo mundo. Eu acho que os prefeitos, né, isso acontece também em Serra Negra, acontece em Bragança, Paulista, na Festa da Linguiça. Eu acho que o agente público está realmente preocupado em agradar a população local, embora quando você abre o leque, gira mais a economia do município, entre outras coisas, para também garantir ali o futuro voto, né? Da população ali local, que no fim das contas para o município, para o gestor é o que interessa, e acaba tendo aí esses dois perfis, esses dois lados da moeda. Tem atrações gratuitas também em Campinas, com atividades no Museu da Imagem e do Som. Filmes gratuitos que hoje começam a ser exibidos e que seguem até o próximo domingo, Nath. Isso mesmo, então hoje Nosferatu às 7h30 da noite, A Menina Silenciosa no dia 17, então no sábado às 4 horas da tarde, matinê, o Último Pub também no dia 17, também amanhã às 7h30 da noite e no domingo Dias Perfeitos, dia 18, às 4 horas da tarde, lembrando que a programação é gratuita. Final de semana também com estreias no cinema, com algumas atrações para criançada e com um clássico do cinema brasileiro e argentino que ganha uma nova versão, O Beijo da Mulher-Aranha. Filme que ganhou o Oscar de melhor filme internacional, que ganhou também o prêmio de melhor ator para o William Hurt. Só que na ocasião, em 1985, o filme do Héctor Babenco concorreu como um filme argentino. Embora tenha muitos diálogos em português, a direção de arte seja do Clóvis Bueno, brasileiro. O Héctor Babenco era um argentino mais brasileiro que nós tivemos aqui na nossa história.
Um elenco que na ocasião tinha Sônia Braga, tinha Fernando Torres, o pai da Fernanda Torres, mas também tinha artistas estrangeiros como Raul Julia, por exemplo. Agora tem uma nova versão do filme O Beijo da Mulher-Aranha, que estará em cartaz nesse final de semana em Campinas. Um filme que tem Jennifer Lopez no elenco. Então já é um filme gringo, que inclusive tem o nome Kiss of the Spider-Woman. E a gente tem que traduzir o que é nosso aqui, Senna. Tem que traduzir o filme que é nosso aqui, mas que agora ganha essa nova versão com a estreia que começou lá no Festival de Sundance com algumas premiações, e a Jennifer Lopez fazendo o papel de Ingrid Luna. Tem também o Diego Luna no elenco dessa atração internacional. O Diego Luna é hoje um dos nomes fortes em Hollywood, um ator mexicano que também ganha o seu espaço por lá. Fez Elysium, fez Rogue One, tá no elenco de Dirty Dancing, a versão nova também. E esse é um dos filmes em cartaz nesse final de semana aqui na região, nos cinemas aqui de Campinas. Em cartaz também, vale a pena ficar de olho, alguns dos principais concorrentes ao filme brasileiro O Agente Secreto. Por exemplo, estreia nesse final de semana o filme Hamnet, Antes de Hamlet, que foi quem venceu A Vida Antes de Hamlet. Foi o filme que venceu o Globo de Ouro na categoria Melhor Drama, vencendo o brasileiro O Agente Secreto. Então, será um concorrente direto também. E é uma história diferente, um novo ângulo sobre um clássico. William Shakespeare e a esposa Agnes celebram o casamento e o nascimento do filho Hamnet, só que quando a tragédia atinge, Hamnet morre ainda jovem. Isso inspira Shakespeare a escrever a sua obra-prima Hamlet. Então a gente pode conhecer um pouco dos bastidores sobre o ângulo da esposa, sobre o ângulo da mãe que perdeu o filho e viu o marido escrever uma das maiores obras que a humanidade já viu e que até hoje é replicada, imitada, reproduzida no teatro, no cinema, em outras formas de arte. Também neste final de semana está em cartaz um outro filme que também estará na disputa do Oscar, que é Marte Supreme. Marte Supreme é o que tem no elenco Timothée Chalamet. O Oscar de melhor ator deve ficar entre 3 concorrentes. Percebendo que nas premiações anteriores eu errei no palpite, Nath Lucchesi, do Michael B. Jordan, vou apostar em 3 aqui, hein? Wagner Moura, Timothée Chalamet e Leonardo DiCaprio. O Oscar de melhor ator deve ficar para um desses 3. E o Timothée Chalamet faz esse papel de um mesa-tenista que começou a vida dando uns golpezinhos aqui e ali e depois se tornou uma referência nesse esporte. E para a garotada, para a criançada, tem opção também com um novo filme de Tom e Jerry, com um novo filme de Bob Esponja e com um filme sobre o rei Davi. Uma animação, desenho animado, Davi Nasce um Rei, que é do mesmo estúdio que fez O Rei dos Reis e O Som da Liberdade. Esse filme fez um sucesso estrondoso aqui no Brasil e conta a história do rei Davi, aquele que matou o gigante Golias com uma pedrada bem dada na fuça do gigante. São algumas das atrações nesse final de semana. E, como eu já imaginava, tem o relançamento do filme O Agente Secreto. O filme brasileiro que venceu o Globo de Ouro na categoria Melhor Filme de Língua Estrangeira, de língua não inglesa, que venceu o Oscar de melhor ator. O Oscar ainda não, Heitor, mas o Globo de Ouro sim. De melhor ator para filme de drama para Wagner Moura. Agora tem horários aqui em Campinas, por exemplo, no Cinépolis ali do Campinas Shopping tem horários disponíveis. Já teve a oportunidade, Walter Sena, de assistir O Agente Secreto? Ainda não, mas pretendo assistir. Assistiu, Nath Lucchesi? Eu ainda não assisti, mas acho que esse finalzão de semana eu vou aproveitar que voltou. Quando esses filmes eles são relançados, eles ficam um bom tempo no cinema? Nesse caso, ele vai ficar até o Oscar. Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Com o Ainda Estou Aqui foi assim, o Ainda Estou Aqui foi lançado antes de Fernanda Torres ganhar o Globo de Ouro de melhor atriz. Depois do prêmio, ele foi relançado em algumas salas de cinema. Depois do Oscar de melhor filme estrangeiro, ele foi lançado novamente, em menos horários, é verdade, em horários mais alternativos, mas isso vai acontecer com o Agente Secreto também. Então ele foi lançado em novembro, agora relançado, para quem não teve oportunidade de assistir, não ter que recorrer à pirataria,
E quando tiver o lançamento do Oscar, eles vão ficar segurando esse filme em cartaz e vale a pena. Conta a história de Marcelo, um homem de 40 anos, que vai ao Recife no ano de 1977. Ele tenta fugir de um passado violento e misterioso. Eu vou parar por aqui para não entregar spoiler para você, mas vale muito a pena. O Wagner Moura é muito bom, viu, cara? A referência mais recente, né, de estrondosa lá, do Capitão Nascimento. Como é que chama o traficante lá que ele fez também? Pablo Escobar, na série Narcos da Netflix. Muito bom. Ele é um cara que transita por todos os personagens. O Capitão Nascimento, em especial, quando você assiste aquele filme, o Tropa de Elite, que ele é um capitão do BOPE na primeira... Depois ele passa a coronel, aquela coisa toda de... Vira secretário político. Aquela coisa toda de carreira, né, de militar, essa coisa toda. A pessoa que assiste, a pessoa tem a certeza absoluta que aquele personagem é efetivamente um capitão de uma tropa de elite. Ele incorpora de um jeito fora do comum que não seria qualquer ator que conseguiria chegar àquele nível de interpretação e entrega pro personagem. Então ele tem chances de levar a estatueta, embora o páreo ali é duro, hein? Páreo duro. Leonardo DiCaprio é meio que um pé frio. Ele já merece ganhar o Oscar há muitos anos. Ganhou nem Titanic ele ganhou. Ele nem concorreu com o Titanic em 99. Titanic concorreu em 13 categorias e, absurdamente, ele não concorreu em 2009. Ele foi muito bem no Lobo de Wall Street também. Esse filme ele deveria ter ganho, mas ganhou um ano depois com o Regresso, que também nem gosto tanto assim, pra falar a verdade, do filme. Mas depois ainda vieram outros. A última vez que ele concorreu ao Oscar foi com Era Uma Vez em Hollywood, o filme do Quentin Tarantino. Bom também. E agora tudo indica que ele novamente estará na disputa do Oscar e deve ser um dos principais concorrentes do Wagner Moura. Dizem que a academia não é muito fã dele, né? Já tá muito claro, né? Agora, o Wagner Moura... Ele precisa arrumar um padrinho urgente lá. Urgente. Diferente da Fernanda Torres, o Wagner Moura ele já é conhecido em Hollywood por conta do papel do Pablo Escobar em Narcos e de outros papéis. Ele fez Elysium também, o filme que eu falei agora há pouco, que tinha outros atores também, como Diego Luna no elenco. Ele fez Elysium, ele é conhecido por outros filmes e os brasileiros estão conseguindo espaço. Segue em cartaz, por exemplo, Anaconda, filme que tem no elenco Selton Mello. Uma versão de comédia, um filme mais pastelão e que... Você sabe que a cobra dessa vez tem um nome, viu, Walter Senna? Ah, é? Nath Luquezzi já assistiu. Como é que é o nome da Anaconda? Heitor. É cobra macho, já então. Já tô dando um spoiler. Mas, assim, sinceramente, o filme em si eu não Pode falar que é ruim. muito. Não achei. Mas o Selton Mello brilhou no filme. Brilhou tanto que os personagens principais, os atores ali, o Jack Black e o outro ator que faz, eles estão, assim, rasgando elogios em todas as coletivas de imprensa ao Selton, falando que ele é um baita de um ator, que eles se surpreenderam, mas de fato o filme o Selton Mello é outro craque também, realmente. Tudo que ele faz é muito bom. Agora, quando o roteiro é ruim, quando o filme é ruim, não tem Cristo que salve. Não. O primeiro Anaconda era ruim, que era uma desgraça também, mas ele tinha uma tensão pra tentar fingir que era um filme de terror. Sim. Agora não, agora assumiram a farofada e agora virou uma grande comédia. Então essas são algumas das atrações aqui para o final de semana. O ouvinte Edmilson, ele pergunta aqui pra você, Nath Luquezzi, prepara aí a previsão do tempo para Valinhos, como é que vai ficar nesse final de semana, pra quem quiser ir aos eventos, a Festa do Figo, vai ter a oportunidade de saber também se vai chover ou não no final de semana. Conta pro Edmilson. Interessa pra Nath, porque tem o Band de Verão lá amanhã. Sim, é verdade. Também teremos Band de Verão, pois é. Já descobre se vai precisar levar um guarda-sol a mais. Né? A tendência é grande para chuva, sol com pancadas de chuva, mas a boa notícia é que essas chuvas elas acontecem somente ali no período da noite, tá? Então, ali no finalzinho da tarde, começo da noite, mas a tendência é que sejam chuvas bem leves, assim, 7 milímetros, nada muito expressivo. Teremos calor também em Valinhos, então 28 graus de máxima, 18 de mínima. No domingo a mesma tendência, mas aí a probabilidade de chuva é um pouquinho maior. Temos um volume de chuva esperado de 21 milímetros, sol com muitas nuvens, nublado, com chuva pela manhã, tarde e noite com temporal no domingo. Então, prepare-se. Essa é a tendência para o estado inteiro, né? Com a chegada da frente fria, não tem muito o que fazer. De domingo para segunda, realmente, as máximas elas diminuem e a chuva vem com força. Às 11h13, o Edmilson também fala aqui, Heitor, férias de novo, tá fácil, viu? Depois, no carnaval, vai querer férias para se acabar na avenida, então, Edmilson.
As férias vão incluir o carnaval. Depois... Vão, né, Sena? Vão. Só pra Tá ter garantido. certeza. O descanso das férias precisa sempre, né? Só pra ter essa certeza. Ele pergunta em que escola você vai desfilar esse ano. Eu desfilo pela Mancha Verde, mas esse ano não poderei desfilar. Estarei nos 2 dias de carnaval em São Paulo, no grupo especial, sexta e sábado em São Paulo. Depois vou ao Rio de Janeiro. Já vou dar minha capivara completa pra depois o Edson não falar, ele tá aí no Caribe. Não, eu vou pro Rio de Janeiro. Vou ficar no centro do Rio, perto da central do Brasil. Não tem nada de luxo. Mas na Sapucaí é muito e muito Mas na época luxo. de carnaval, o Heitor, ele vira influenciador. Ele publica as coisas nas redes sociais. Porque é raro, dele. né? O Instagram mais Passa morto o seu do Grupo Instagram aí Bandeirantes. pro pessoal Não. conseguir acompanhar. Não, e o homem vai em São Paulo, né? Acompanhar É. o desfile. Depois no Rio de Janeiro é luxo só. É um puro No luxo. carnaval é luxo só. Eu Não achei sabe um quantas parcelas pra pagar essa brincadeira, viu? Agora, a Band vai transmitir este ano, no Band Folia, teremos nada mais, nada menos do que na sexta e no sábado, desfile da Série Ouro do Carnaval do Rio de Janeiro. As escolas do grupo de acesso, escolas tradicionalíssimas. Gente, tem União da Ilha, Império Serrano, Estácio de Sá, Porto da Pedra. Estácio de Sá candidatíssima ao título, inclusive. Tem União de Maricá, que é um novo fenômeno do Carnaval do Rio. Já vou dar o palpite aqui. Vai ficar entre Estácio de Sá e União de Maricá. Só sobe uma. Só sobe a campeã. E Só uma? Só uma. É o estreitíssimo. São 12 escolas no grupo especial, uma vaga só. No grupo especial já vou te adiantar. Vai cair Acadêmicos de Niterói. A escola que vai homenagear o Lula. Não porque vai homenagear o Lula, que eu acho, inclusive, fora de hora. Mas porque é a escola que sobe e cai no Rio de Janeiro. Então podia homenagear o Papa Francisco, que ia ser do mesmo jeito Mas rebaixado. homenagear político, seja qual for, não é uma boa Em ideia, ano né? de eleição ainda. Nossa. Mas o samba é bom, pelo menos. Pelo menos o samba é bom. Mas vai cair. Vai ser rebaixado Acadêmicos de Niterói. E aguarde. Quando estiver chegando perto do carnaval, vai estar uma gritaria por causa desse desfile que vocês vão ouvir muito falar da Acadêmicos de Niterói ainda no próximo mês de fevereiro. No grupo especial vai ganhar Beija-Flor brigando com a Viradouro. Em São Paulo, no domingo, tem o grupo de acesso com escolas também tradicionalíssimas. Nenê de Vila Matilde, Unidos de Vila Maria, Acadêmicos do Tucuruvi, Mancha Verde, Camisa 12, Independente Tricolor. Estão faltando 2 aqui, mas a memória falhou, mas elas vêm. Daqui a pouco aparece. Aí, em São Paulo, sobem 2. E a Band vai transmitir com exclusividade esse desfile. Palpite, sobem Mancha Verde e Acadêmicos do Tucuruvi com a Camisa 12 brigando ali perto também. São Paulo, a campeã no grupo especial, deve ser a Mocidade Alegre, com a Gaviões da Fiel brigando ponto a ponto junto com Acadêmicos do Tatuapé. Gostou do Carnabete, Nath Lucas? Eu gostei. Você acha que só você pode acertar palpite? Vamos ver, viu? Eu sou boa nisso. Eu queria saber de enredo de São Paulo e Rio de Janeiro, se você já tem os seus preferidos. Do Rio de Janeiro, olha, tem 2 desfiles que vão chamar muita atenção. Mocidade Independente vai homenagear Rita Lee e Ney Matogrosso será o destaque da Escola de Samba Imperatriz Leopoldinense. São 2 desfiles que vão valer muito a pena. Em São Paulo, a Mancha Verde vale assistir também no domingo aqui na tela da Band. Aí eu já tô puxando um pouquinho a sardinha pro nosso lado. E o Band Folia também tem cobertura regional, né, Walter Sena? Todos os Naturalmente, anos. estaremos em Amparo, né? Trazendo lá toda a movimentação carnavalesca no Circuito das Águas e também com as nossas equipes espalhadas aí, Bragança Paulista, Sorocaba, Campinas e toda a região aqui administrativa e de área de cobertura da Band. Agora eu vou pedir uma coisa ali para a técnica, viu? Você viu o calibre, né, da informação, esbanjando categoria aqui o Heitor sobre o carnaval? A gente precisa pôr a trilha do Band Folia da próxima vez, que ele for explicar tudo isso aqui, viu? Tem que colocar a vinheta, a trilha do Band Folia para ele discorrer sobre essa categoria toda, esse conhecimento sobre o carnaval. Muito obrigado, mas no Band Folia eu não mandei. Ele vai estar de férias. Às 11h17. Ó, outra escola tradicional que eu esqueci de mencionar que a Band vai transmitir é a Pérola Negra, atual campeã do grupo de acesso 2. Pérola Negra, uma das atrações também na tela da Band. Esse ano vai ser lindo o Band Folia, vai ser realmente muito especial. Ficou faltando uma, agora eu vou ter que colar. Dom Bosco de Itaquera.
Era essa escola que estava faltando. São as 8 escolas do Grupo Especial de São Paulo, do Grupo de Acesso de São Paulo. Dom Bosco? Dom Bosco de Itaquera. Não me lembro dessa escola. Ela subiu recentemente, está ali tentando o seu espaço. Aqui de quem está no Grupo de Acesso. Quem já foi campeão aqui do Grupo Especial? Mancha Verde, Nenê de Vila Matilde. São as duas que já foram campeãs do Grupo Especial. Candidatas a subir, mas eu acho que vai subir Acadêmicos do Tucuruvi. Me cobrem. Depois do intervalo, tem a sua participação aqui pelo nosso WhatsApp. Manhã Bandeirantes. Minuto Bandmude. Você informado em 1 minuto. A Receita Federal voltou a negar informações falsas que circulam em redes sociais sobre a cobrança de imposto ou o monitoramento de transações feitas pelo Pix. Em nota, o órgão afirmou que o Pix não é tributado e que não existe fiscalização das transferências para esse fim, o que é proibido pela Constituição. Segundo a Receita, são falsas as mensagens que falam em taxação do Pix ou imposto sobre transferências. O Pix é apenas uma forma de pagamento, assim como o dinheiro ou cartão, e não gera imposto automaticamente. Os boatos usam uma norma publicada em agosto do ano passado para espalhar desinformação. A Receita explica que essa regra apenas obriga fintechs a seguirem as mesmas normas de transparência que os bancos dentro das leis de combate à lavagem de dinheiro. Isso não dá acesso a valores individuais, nem à origem ou ao destino do dinheiro das pessoas. A orientação da Receita Federal é desconfiar de mensagens alarmistas, não compartilhar conteúdos sem fonte confiável e buscar informações apenas em canais oficiais ou na imprensa profissional. Qualquer pedido de pagamento ou regularização envolvendo Pix e imposto deve ser tratado como golpe. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmude. Você informado em 1 minuto. Envelhecer bem é estar em boas mãos. O Plano Vital do Saúde Beneficência foi pensado para a pessoa idosa que merece atendimento acolhedor, hospitais de referência e cobertura completa em Campinas e região. Você ainda conta com uma rede exclusiva de atendimento que só o Saúde Beneficência oferece. E o melhor, tudo isso por um preço que cabe no seu bolso. Ligue agora, 19-3500-1500. Plano Vital Saúde Beneficência. Envelhecer está nos planos. Cuidar da saúde também. Seu almoço merece mais do que pressa. Merece sabor, tradição e a excelência da cozinha italiana. No Família Giani, você encontra o almoço executivo perfeito. Pratos preparados com ingredientes selecionados, combinações que encantam o paladar e a experiência de um verdadeiro restaurante italiano. Tudo isso em um ambiente ideal para transformar a sua pausa do dia em um momento especial. Rua Pedregulhos, 27, Chácara da Barra. Família Giani, da nossa família para a sua família. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Manhã Bandeirantes. 11 horas da manhã, 21 minutos. Deixa eu agradecer aqui a mensagem do querido amigo Marco Bedin. Ele está dizendo aqui, ontem saiu outra pesquisa Quest, como nas outras pesquisas para presidente da República. Lula sempre líder, ganhou no primeiro turno, ganharia no primeiro turno, ganharia no segundo turno. E ele está ansioso para ver o desfile da Acadêmicos de Niterói, que vai homenagear o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele dizendo que no Rio ele é torcedor da Mangueira, que a mãe dele também era torcedora por lá e por isso ele mantém também essa paixão. Grande abraço para você, Marco. Mensagem de áudio chegando, o nosso ouvinte participando. Bom dia a todos. Bom dia. DJ Alê, amigo Heitor Fredo, Oi. que bom poder ouvir você na sexta-feira com o programa completo, Obrigado. né? Sem os vendedores de ilusão. Opa. Mas enfim, falando logicamente sobre a transferência do ex-presidente Jair Bolsonaro para a Papudinha, ou para a Papuda, complexo da Papuda, né? Papudinha. Eu achei ótimo. Lá é uma sala mais ampla,
tem mais recursos, tem uma geladeira, talvez até a Smart TV não de 70 e tantos polegadas, enfim, sala de estado maior. Acabou o problema. Agora, na minha opinião, é hora da direita esquecer um pouco o Bolsonaro e começar a atacar as pautas que o PT pecou durante o seu governo, né? Lei das estatais, nós podemos colocar o fracasso da COB 30, aumento ministerial com aumento de gastos pelo país, aumento de impostos, falha na segurança, pauta de costumes. É nisso que a direita tem que se focar. Se tem uma coisa que a esquerda é muito melhor do que a direita, é fazendo oposição. Esse negócio de ficar batendo em pauta de anistia não cola mais com o povo brasileiro. Essa é a minha opinião. Um grande abraço a todos. DJ Alê. Cansativo ou não, Walter Sena, o assunto vai estar no horário eleitoral, o assunto vai estar nas pautas durante o debate político, porque eu não vejo nenhuma movimentação de direita que não envolva o ex-presidente Jair Bolsonaro. E se Bolsonaro está no centro de qualquer candidatura, seja direta ou indiretamente, o assunto do perdão vai fazer parte do debate político em 2026. O que só favorece quem está no governo. Porque é muito mais fácil você contra-argumentar por que não dar uma anistia a um ex-presidente preso por ser, segundo a investigação, mandante, líder de uma organização criminosa que tentou dar um golpe de Estado, do que você discutir os erros do governo federal, do que você discutir propostas. E o que eu menos vejo da direita é candidatura propondo algo concreto. Só discurso que só interessa para quem está nos dois polos. E no caso, para quem está no governo, melhor ainda. Eu acho que tem uma diferenciação importante a ser feita, porque são coisas muito distintas, né? Você discutir a pauta do governo é uma coisa, você discutir a atuação do STF é outra. Então a questão da anistia, essa luta que a direita realmente vai seguir até o fim, não tem dúvida, os candidatos de direita estão prometendo já pautar ou mandar um projeto de anistia, se eleitos, né, na próxima gestão, mas isso é uma discussão que envolve a atuação da justiça brasileira, do Supremo Tribunal Federal, e não tem nada a ver, em última instância, com a gestão do presidente Lula. Então é uma discussão, eu concordo com a apreciação do ouvinte, o DJ Alê, que é um negócio que já deu, né? Já perturbou. A população realmente não aguenta mais essa discussão. Mas eu lamento informar que não vai sair da pauta a discussão, eu concordo com você. Eu acho que não. Isso vai longe, vai até o fim e não tem jeito, é uma coisa que passa. Agora é o seguinte, o que a direita poderia discutir com mais objetividade é anistia para as pessoas que estavam lá, não necessariamente para o Bolsonaro, porque isso é uma guerra perdida, eu acho. Agora, para as pessoas, a mulher do batom lá que pegou 14, gente que pegou 17 anos, isso aí eu acho que teria que se passar, sim, por uma questão envolvendo, no mínimo, a redução de pena e, quem sabe, no futuro, a anistia. Tentaram, mas a família Bolsonaro não quer. Ou é tudo envolvendo Bolsonaro ou é nada. Esse é o sentimento que eu tenho, pelo menos, dos Bolsonaros. Flávio, Eduardo, o próprio Jair, a Michelle um pouco menos, mas a sensação que dá é ou coloca o ex-presidente solto ou deixa todo mundo preso. E aí, depois, politicamente, a gente vai sentir o reflexo disso durante as eleições. Mensagem de áudio, mais uma do nosso ouvinte aqui do Manhã Bandeirantes. Heitor, oi. Quem estourou em 2025 foi Chitãozinho e Chororó com evidências, meu caro. Pesquisa aí. Rapaz. Pesquisado está. Aí. Não entendi. O ECAD divulgou a lista das músicas mais tocadas no Brasil em 2025. O ECAD é o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição. Todas as emissoras de rádio, de televisão, todas as empresas que divulgam música, que veiculam música, tem que fazer ali o relatório e pagar uma grana para isso. Faz o relatório de tudo que é tocado. E a música mais tocada do Brasil em 2025 foi Evidências, que inclusive foi um sucesso no karaokê da Band semana passada, na voz de Nath Luquezzi e na voz de Walter Sena. Foi. Sabia que essa dupla aqui é cantora também? Não, Evidências eu não me atrevo a cantar. Eu cantei com a Graziele Gerongi, nossa repórter. As patroas do sertanejo campineiro. Pois é, que loucura, né? Isso é o sucesso, qualidade musical. Quando a música é boa, ela ultrapassa tempos, ela é atemporal, ela fala com gerações que não viveram aquele frisson,
mas que entendem a qualidade musical. E Evidências é bom demais. Muito boa. E a música é de 1990. Foi um hit de 1990, eu era um bebezinho apenas. Mas já tava cantando. Já estava cantando e na loucura. Mais uma última mensagem de áudio aqui do nosso ouvinte. Bom dia, Heitor. Bom dia, Nath. Bom dia, Sena. Bom dia. Tem gente com pena de presidiário. Pô, cadeia não é hotel. Isso são falas do presidiário atual que foi pra Papudinha, Tandy Negrão. O ex-presidente Bolsonaro, agora na Papudinha, é assunto que a Rádio Bandeirantes vai seguir trazendo ao longo da nossa programação. E na tela da Band, 1h30 da tarde, tem a sua melhor companhia na hora do almoço, o Band Mulher. Durante as férias da Lari Lopes, a Nath Luquezzi está ao lado do Tiago Dantas. Quais são as atrações da edição de hoje, Nath? Hoje nós vamos receber uma sensitiva, mas não é a Márcia não, é a Rosana Sensitiva. A gente vai falar um pouquinho sobre esse Abre Caminhos aí para 2026. Vamos ter música também com o Pamacê, que foi o grupo de pagode que estava aqui na nossa festa. Muito bom demais. E também teremos comidas exóticas ao vivo e a cores. Eu espero você às 1h30 da tarde. Você pergunta pra Sensitiva se a Mancha Verde vai subir pro grupo especial? Pergunto. Se ela tiver a resposta, isso eu já não sei, viu? Mas pergunta. Se ela for jurada, melhor ainda, que a gente conversa. Com certeza. Boas férias pra você, Heitor. Muito obrigado, Nath Luquezzi. Walter Sena, 6:50 da noite, estará no Band Cidade, o principal telejornal do nosso interior paulista. Até lá, Sena. Até lá, aguardamos todos. Obrigado, bom dia a todos. A partir de segunda-feira, Edson Freitas continua na mesa de som, junto com Alan Zanelato. E Edson Souza estará aqui neste microfone comandando o Manhã Bandeirantes com a Nath Luquezzi, com o Walter Sena e com a sua participação. A gente se encontra depois do Carnaval. Um grande abraço para você, obrigado pela companhia de sempre. Vem aí o Nossa Área e continue na Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustível.